Durante toda a minha vida de pesquisas, entrevistas e observações profundas, cheguei a uma das verdades mais poderosas que um homem pode conhecer. Tudo começa na mente. O modo como você pensa determina o modo como você sente, e o modo como você sente define o modo como você age. Logo, sua vida exterior nada mais é do que o reflexo daquilo que você permitiu crescer dentro da sua mente. Muitos acreditam que são vítimas das emoções. Dizem que explodiram de raiva, que foram dominados pelo medo, que não conseguiram evitar a tristeza. Mas isso não é totalmente verdade. Em quase todos os casos, a emoção é apenas o resultado de um pensamento nutrido em silêncio. É uma construção mental que começou tímida e foi alimentada até se tornar um monstro. Eu vi homens falharem não por falta de talento, mas por não conseguirem controlar o que pensavam sobre si mesmos. Vi grandes ideias morrerem antes de nascer porque o pensamento dominante na mente daquele empreendedor era: eu não sou capaz. Vi heranças serem perdidas, lares desfeitos, negócios falirem e vidas naufragarem, não por falta de oportunidades, mas por excesso de pensamentos negativos. A Bíblia já havia alertado: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Isso não é uma metáfora poética, é uma lei espiritual e psicológica. Sua mente molda sua realidade, e se você permitir que pensamentos destrutivos criem raízes, eles inevitavelmente dominarão sua forma de viver, reagir e prosperar. É por isso que, ao escrever Quem Pensa, Enriquece, eu insisti na ideia de que a riqueza verdadeira começa com o pensamento rico. Não estou falando de ilusões ou pensamentos mágicos. Estou falando de pensamentos deliberados, focados, consistentes. Pensamentos como ferramentas de trabalho, como sementes conscientes de tudo o que você deseja construir. Mas atenção, sua mente é fértil tanto para o trigo quanto para o joio. Pensamentos de escassez, medo, raiva, inveja e comparação crescem com a mesma facilidade que pensamentos de abundância, coragem, perdão e gratidão. A diferença está na sua vigilância, na sua disciplina de pensar apenas o que deve ser pensado. O pensamento, meu caro amigo, é o único território onde você reina absolutamente. Você não pode controlar o mundo, mas pode, sim, escolher o que pensa sobre ele. Você quer manter a calma? Quer viver com equilíbrio? Quer prosperar mesmo em tempos difíceis? Então precisa treinar sua mente. Isso não acontece por acidente. Isso não é dom. Isso é prática. Comece hoje. Pegue um caderno. Escreva 3 afirmações poderosas que representem quem você deseja se tornar. Algo como: eu sou estável. Eu escolho minha resposta. Minha mente me obedece. Repita isso todos os dias pela manhã, antes de qualquer outra coisa. E todas as noites antes de dormir. A repetição é a chave. Seu cérebro começa a acreditar naquilo que você repete com emoção. Mesmo que pareça mentira no começo, continue. Uma hora deixará de ser uma frase e se tornará uma convicção. Além disso, vigie seus pensamentos como um soldado vigia o portão da cidade. Quando perceber que sua mente começou a criar cenários de medo, a inventar tragédias que não existem, a revisitar fracassos antigos, diga em voz alta: pare, sim. Fale com a sua mente. Ordene a ela que se alinhe à sua missão. E então, substitua aquele pensamento com algo novo, construtivo e poderoso. Evite ambientes e pessoas que reforçam pensamentos destrutivos. A murmuração é infecciosa. O pessimismo é corrosivo. Rodeie-se de pessoas que falam vida, não morte. Que compartilham soluções, não problemas. Que inspiram fé, não medo. Jesus mesmo disse: a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. E eu lhe digo, o coração se enche do que a mente alimenta. Portanto, tudo começa no pensamento. Se você dominar seus pensamentos, dominará também seu humor, sua energia, sua produtividade, sua paz e, inevitavelmente, sua prosperidade. Os homens que conseguem manter a calma no caos são os que se tornaram mestres dos próprios pensamentos. Eles aprenderam que o controle mental é o primeiro controle que se conquista, que sem ele,
Todos os outros são ilusórios. Que sem ele, você será como um barco à deriva, empurrado por cada onda, cada vento, cada opinião alheia. Por isso, insisto, a mente é seu jardim. Plante nela aquilo que deseja colher na vida. Cultive pensamentos de ordem, de fé, de clareza. Expulse as ervas daninhas do medo, do ódio, da comparação e da ansiedade. Proteja esse território como o bem mais precioso que você possui, porque de fato, ele é. E agora, se você chegou até aqui comigo, escreva nos comentários a frase "mente inabalável". Assim você declara ao mundo que o domínio dos seus pensamentos começou hoje. Há uma força silenciosa que separa os homens que se desesperam dos homens que vencem. Essa força não depende de diploma, não se compra com dinheiro, não se empresta de outro. Essa força é a fé. Não falo de uma fé vazia, feita apenas de palavras e emoções. Falo da fé que firma o espírito, que sustenta o coração quando tudo desaba, que mantém os pés plantados, mesmo quando os ventos sopram forte. Em Mais Esperto que o Diabo, revelei como o medo é a arma mais eficaz do inimigo da mente. O medo paralisa. O medo destrói o raciocínio. O medo faz o homem retroceder mesmo quando tem capacidade para avançar. Ele é o solo onde germinam a dúvida, a hesitação, a angústia e o fracasso. E há apenas um antídoto verdadeiro contra ele: a fé. Hebreus 11:1 nos oferece uma definição que eu mesmo não poderia melhorar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é essa convicção que não exige garantias. É a certeza que se constrói por dentro antes que qualquer sinal apareça por fora. Um homem sem fé é como um navio sem leme. Qualquer corrente o arrasta, qualquer tempestade o vira, qualquer boato o abala. Mas o homem que cultiva a fé verdadeira se torna como uma rocha. Ele ouve as más notícias, mas não as absorve. Ele enfrenta os desafios, mas não se entrega. Ele observa a escassez, mas sua mente permanece firme na visão da abundância. A fé não é cega. A fé enxerga mais do que os olhos. Ela olha além do agora e vê o que está por vir. Quando escrevi sobre o poder do pensamento, percebi que a fé é o combustível invisível que dá vida ao pensamento criador. Sem fé, o desejo vira dúvida. Com fé, o desejo se transforma em ação persistente. Mas como se cultiva essa fé? Como se alimenta esse fundamento invisível que sustenta toda a calma interior? A resposta é simples, mas exige prática. Primeiro, você precisa escolher aquilo em que crê. Não se pode ter fé em tudo, nem se pode ter fé em nada. A mente precisa de um foco. Escolha princípios eternos, verdades imutáveis, promessas que não mudam com o tempo. A Bíblia está cheia delas. Leia, sublinhe, memorize. Deixe que essas promessas se tornem mais reais do que os seus problemas. Segundo, registre os momentos em que sua fé foi recompensada. Todos já passaram por momentos em que parecia não haver saída, mas uma solução inesperada surgiu. Todos já oraram por algo que parecia impossível, e algum tempo depois, receberam exatamente aquilo. Esses registros são provas vivas de que a fé funciona. Anote, revise, fortaleça sua mente com evidências e não com ilusões. Terceiro, pare de alimentar o medo. Desligue-se das fontes que cultivam pânico. Evite conversas que exalam insegurança. Lembre-se, sua mente é o solo onde a fé ou o medo irá crescer, e eles não crescem juntos. Ou um cresce, ou o outro. A escolha é sua. Por fim, entenda que a fé não é um sentimento, é uma decisão. É decidir confiar. É escolher crer mesmo sem sentir, mesmo quando tudo grita o contrário. A verdadeira fé não depende de humor. Ela permanece, como está escrito em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A fé é o fundamento da calma inabalável, porque tira os olhos daquilo que falta e os fixa naquilo que já foi prometido. Quando você crê, sua alma silencia. A ansiedade perde força,
O desespero perde voz. A mente encontra um lugar onde descansar. E o corpo responde com força renovada, com foco, com equilíbrio. Eu conheci muitos homens que falavam sobre sucesso, mas tremiam diante das primeiras dificuldades. Eles tinham talento, mas não tinham fé. Tinham ideias, mas não tinham base interior. O sucesso verdadeiro, aquele que dura, nasce do espírito que confia, mesmo quando tudo parece desabar. Se você deseja construir uma vida sólida, comece por dentro. Comece pela fé, não aquela que depende das circunstâncias, mas aquela que molda as circunstâncias. A fé que vê antes que os olhos enxerguem, que age antes de ter garantias, que agradece antes de receber. A mente calma é fruto da fé firme. E a fé firme se constrói com decisões diárias, com disciplina espiritual, com foco nas promessas e não nos problemas. Lembre-se sempre disso. O medo é um mentiroso que só tem poder quando você o escuta. A fé, ao contrário, é uma voz que sussurra a esperança mesmo no meio do caos. Escute essa voz e caminhe com ela. Se há algo que aprendi ao longo de décadas estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo, é que nenhum deles alcançou verdadeira grandeza por acaso. Todos eles sabiam com clareza o motivo de seus esforços. A palavra que os guiava era propósito. E propósito não é apenas uma ideia bonita. É uma força prática. É o que mantém um homem de pé quando tudo o mais ao redor tenta derrubá-lo. Quando escrevi A Lei do Triunfo, afirmei que o ponto de partida de todo sucesso duradouro é um propósito definido. Um propósito claro transforma até as derrotas em combustível. Sem ele, o homem se entrega à deriva. Reage ao que acontece, mas nunca constrói nada sólido. A Bíblia, em sua sabedoria eterna, afirma em Eclesiastes 3:1 que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso não é poesia, é fundamento. Cada fase da vida, cada momento de luta ou vitória, tem um papel dentro de um plano maior. O problema é que muitos vivem como se não houvesse plano algum. Como folhas ao vento, mudam de direção a cada nova dificuldade. Isso é o oposto da vida com propósito. O propósito é o norte emocional da alma. É a âncora que impede que a mente seja levada pelas tempestades. É o que organiza as emoções quando tudo dentro parece fora de controle. Quem sabe por que faz algo, aguenta mais, reclama menos, persiste com mais serenidade e transforma dor em maturidade. Mas é importante entender que propósito não é simplesmente ganhar dinheiro ou ter sucesso. Isso é consequência. Propósito verdadeiro está ligado à contribuição que você quer deixar no mundo, ao problema que você se sente chamado a resolver, ao legado que sua vida pretende construir. Durante minhas pesquisas, percebi que os homens que mais avançaram tinham um senso de missão tão claro que nada parecia detê-los. Eles sabiam que não podiam desperdiçar tempo com distrações, não podiam se entregar ao medo por muito tempo. Havia um porquê ardendo dentro deles, e esse porquê empurrava seus pés para frente, mesmo quando o mundo dizia para parar. Você quer um exemplo prático? Pegue uma folha de papel agora. Escreva, com sinceridade, a razão pela qual você faz o que faz. Não escreva o que os outros esperam ler. Escreva o que arde em seu peito. O que faria você continuar mesmo sem aplauso? O que daria sentido mesmo aos seus dias mais silenciosos? Essa frase será seu propósito. Coloque-a onde seus olhos possam vê-la todos os dias. Leia em voz alta pela manhã. Relembre em momentos de dúvida. Nos tempos difíceis, essa frase não será apenas um lembrete. Será escudo, será espada. Será um sopro de coragem quando o ânimo faltar. Cristo, em seu ministério, viveu guiado por um propósito tão claro que nem a cruz o fez desistir. Ele sabia para o que veio. Ele suportou a dor não porque gostava da dor, mas porque a dor tinha um sentido dentro do seu plano. E é isso que o propósito faz. Ele não anula a dor, mas a organiza. Ele transforma sofrimento em estratégia. Ele converte crise em crescimento. Se você deseja manter a calma quando tudo parecer desmoronar, encontre seu propósito. Reencontre-o todos os dias. Não permita que os ventos da comparação ou do medo o desviem.
Você foi chamado para algo específico. Sua história tem um papel único na vida de outras pessoas. E sua paz interior será proporcional à clareza dessa missão. Lembre-se, quem não tem propósito vive cansado até de coisas simples. Mas quem tem clareza de missão pode atravessar o deserto com fé, porque sabe que está indo em direção a algo maior. Portanto, quando tudo ao redor balançar, firme-se por dentro. Volte ao seu porquê. Leia sua declaração de propósito. Ore sobre ela e continue. Você não precisa de calma perfeita. Precisa apenas de direção firme. E essa direção nasce de um propósito bem definido. Essa é a âncora que sustenta os fortes. É o que separa os que resistem dos que desmoronam. Propósito não é luxo emocional. É sobrevivência espiritual. É base para uma mente estável. É força para uma vida com impacto, e você só precisa escolher viver por ele. Todos os dias. Durante anos investigando os segredos da mente humana e os caminhos da realização pessoal, descobri um dos hábitos mais poderosos e mais negligenciados do sucesso: o silêncio. Não falo do silêncio comum, aquele que se impõe, por ausência de barulho, mas de um silêncio interior. Aquele que acalma a alma, ordena os pensamentos e conecta o homem com algo maior que ele mesmo. Muitos imaginam que o sucesso é resultado apenas de ação, de movimento constante. Mas aprendi que há poder em parar, em silenciar, em escutar o que está além da mente barulhenta. A maioria dos homens falha não por falta de esforço, mas por excesso de confusão mental. Querem resolver a vida correndo, mas nunca param para discernir onde estão e para onde realmente devem ir. Em Quem Pensa Enriquece, falo da importância do contato com a inteligência infinita. E essa conexão não acontece no meio do ruído. Ela se estabelece no silêncio profundo, quando o homem aquieta sua pressa, desliga suas distrações e simplesmente escuta, não aos gritos do mundo, mas ao sussurro da verdade dentro de si. A Bíblia, em sua sabedoria eterna, confirma essa prática. Em Salmo 46:10, lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Note que a revelação vem depois da quietude. O conhecimento de Deus, a paz interior, o discernimento espiritual, todos, eles são frutos da pausa, não da pressa. O homem barulhento não ouve a verdade. Ele só repete seus próprios medos. Muitos dos líderes que entrevistei tinham esse hábito sagrado. Não abriam o dia com urgência. Começavam com silêncio. Antes de responder ao mundo, ouviam a si mesmos. Antes de tomar decisões financeiras importantes, paravam para refletir, em silêncio. Não se tratava de misticismo, mas de domínio. Porque o homem que domina o próprio ruído, domina também suas ações. Veja a prática. É simples, mas poderosa. Escolha um horário por dia, preferencialmente pela manhã, onde tudo ainda está calmo. Desligue o celular. Desligue a televisão. Sente-se sozinho, com a coluna ereta. Não tente resolver nada. Apenas observe seus pensamentos sem se apegar a eles. Observe a respiração. A mente tentará te puxar de volta para a correria. Mas você deve permanecer ali, calmo, respirando, permitindo que o turbilhão interno encontre repouso. Com o tempo, você perceberá algo notável. Suas respostas virão com mais clareza. Seus medos perderão volume. Seu foco se afiará. Porque a mente em silêncio não é uma mente vazia. É uma mente ordenada. E uma mente ordenada tem poder. Essa prática também revela o que realmente habita dentro de você. Muitos evitam o silêncio porque têm medo do que vão encontrar. Mas esse medo é o mesmo que impede a cura. Você precisa encarar o que está lá dentro. E só no silêncio isso se torna possível. É ali que você percebe onde estão suas feridas, seus desejos reais, suas mentiras, sua fé. E é ali que começa a transformação. O silêncio é uma escola. E nela, você aprende a diferenciar o que é importante do que é urgente. Aprende a não reagir de forma impulsiva. Aprende a dar um passo atrás antes de atacar ou fugir. O silêncio treina o autocontrole. E o autocontrole é uma das maiores riquezas que um homem pode possuir. O próprio Cristo, em diversas passagens,
se retirava para orar sozinho. Ele, o mais poderoso de todos, buscava o silêncio. Se ele, com todo o seu poder, valorizava a pausa, quanto mais nós. A paz que excede o entendimento não é conquistada com barulho. Ela nasce na solitude. Por isso, meu conselho é direto: pare. Em algum momento do seu dia, pare. O mundo não vai acabar se você se ausentar por 10 minutos. Mas sua mente pode colapsar se você nunca silenciar. O silêncio é o intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo está sua liberdade. Se você deseja estabilidade emocional, clareza nas finanças, inteligência nas decisões e domínio sobre os impulsos, comece cultivando esse espaço sagrado. A mente que se cala diante do caos se fortalece. E quando se fortalece, começa a ouvir o que os outros não ouvem, perceber o que os outros não veem e criar o que os outros não ousam imaginar. Esse é o refúgio dos fortes, e ele está disponível para todos. Basta que escolham ouvir não com os ouvidos, mas com a alma. Durante décadas de observação e pesquisa, identifiquei o medo como uma das forças mais destrutivas da mente humana. Ele paralisa, engana e transforma homens fortes em escravos da própria imaginação. Mas também descobri que o medo não resiste ao movimento. Ele não suporta o calor da ação. Em minhas palavras, o medo é um fantasma que foge diante da decisão. Muitos pensam que a coragem é algo que se sente. Não é. Coragem não nasce de uma emoção. Ela nasce de um princípio. Você decide agir, mesmo que o coração bata forte, mesmo que as mãos tremam. A coragem verdadeira é justamente essa capacidade de continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Tiago 2,17 declara que a fé sem obras é morta. Isso é uma revelação extraordinária. Não basta acreditar. É necessário agir em harmonia com aquilo que se crê. Fé é energia em movimento. Quando você apenas espera que algo mude, sem mover um dedo, sua fé começa a apodrecer. Mas quando você dá um passo, ainda que tímido, você ativa o ciclo da transformação. O medo sempre exagera. Ele pinta cenários que não existem. Ele grita quando o silêncio seria mais verdadeiro. Mas quando você dá o primeiro passo, você o desmonta. Ele perde o disfarce. Porque não há pensamento negativo que resista à prática focada. Eu mesmo enfrentei o medo várias vezes. Medo de fracassar. Medo de não ser ouvido. Medo de ver todo o meu trabalho desmoronar. Mas descobri que quando estou em movimento, esse medo se desfaz. Porque o cérebro não consegue sustentar ansiedade e ação ao mesmo tempo. Uma das duas sempre se cala. E eu escolhi calar o medo com atitude. Veja como isso se aplica à sua vida. Se você está com medo de perder dinheiro, estude sobre finanças hoje. Se está ansioso por causa de uma conversa difícil, escreva agora o que precisa dizer. Se sente paralisado diante de um projeto, organize seu ambiente, seu material e inicie. Mesmo que por 5 minutos. Mesmo que imperfeito. Esse pequeno movimento quebra o gelo. Ele manda uma mensagem ao cérebro. Eu estou no controle. E quando a mente entende que você não é mais refém do medo, ela começa a trabalhar a seu favor. É assim que os grandes empreendedores pensam. Eles não esperam a coragem para agir. Eles agem até que a coragem chegue. Lembre-se da história de Davi. Ele não ficou esperando sentir-se forte o suficiente para enfrentar o gigante. Ele correu em direção a Golias com apenas uma pedra e uma fé firme. O medo estava presente, mas foi ignorado. Porque quando você está focado no que precisa ser feito, o medo deixa de ser guia e vira apenas ruído ao fundo. A prática é simples e poderosa. Quando sentir medo, pare por um momento e pergunte: qual o menor passo que posso dar agora? Apenas um. Não pense em resolver tudo. Pense em quebrar a inércia. Escreva o e-mail. Faça a ligação. Estude um capítulo. Envie a proposta. Entre em movimento. A ação é a cura do medo. A maioria das pessoas vive esperando que o medo passe, para começar. Mas a verdade é que ele só passa quando você começa. Não espere se sentir pronto. O pronto nunca vem antes. Ele só nasce na estrada. A ação também cria um ciclo virtuoso.
Cada pequeno passo gera um pequeno resultado. Esse resultado gera confiança. Essa confiança alimenta a fé. E a fé impulsiona novas ações. Quando você percebe, está andando com firmeza em terrenos que antes pareciam impossíveis. O medo é útil apenas quando revela um perigo real. Fora isso, ele é só um ladrão de energia. E o mundo está cheio de pessoas talentosas, inteligentes, mas que jamais sairão do lugar por estarem prisioneiras do medo de tentar. Por isso eu te digo com toda convicção, a ação é o antídoto. Não há pensamento escuro que resista à luz de um gesto corajoso, e não há gigante que resista a uma pedra lançada com fé. Você não precisa mudar o mundo hoje, mas precisa sair do lugar. Não espere que o medo te abandone. Abandone você. A ilusão de que ele manda em você. Ele não manda. Ele apenas testa o quanto você confia em si mesmo. E você, ao agir, responde: confio o bastante para dar o próximo passo. Esse passo é seu. Ninguém pode dá-lo por você. Mas quando você o dá, algo muda. E é essa mudança que transforma vidas, constrói impérios e silencia de vez o fantasma do medo. Ao longo da minha jornada investigando os segredos do sucesso, aprendi que a diferença entre um homem sábio e um homem comum está no tempo que ele leva entre o estímulo e a resposta. Os homens que triunfam sobre os desafios da vida não são aqueles que nunca sentem raiva ou frustração, mas sim aqueles que aprenderam a não permitir que essas emoções decidam por eles. Quando você reage, você entrega o controle. Quando você responde, você assume o comando. Muitas pessoas fracassam não por falta de talento ou oportunidades, mas por decisões precipitadas, palavras impensadas, explosões emocionais que destruíram relacionamentos, reputações e negócios inteiros. Eu vi grandes homens se tornarem pequenos por não saberem conter a própria língua. E vi homens aparentemente simples conquistarem o respeito e a fortuna porque aprenderam a dominar seus impulsos. A Bíblia, que eu considerei ao lado da razão como fonte profunda de sabedoria, diz em Provérbios 15:1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa verdade não é apenas espiritual, é também estratégica. Quando você responde com serenidade, mesmo diante do caos, você quebra o ciclo de destruição. Você desarma o outro. E mais importante, protege sua mente da contaminação emocional. A emoção é necessária, mas a emoção desgovernada é destrutiva. Se você quer ser um homem ou uma mulher de influência, precisa dominar a arte de responder e não reagir. O mundo já tem muitos que explodem. O mundo precisa dos que refletem. Desenvolvi um hábito prático que pode transformar qualquer pessoa nesse sentido. Eu o chamo de regra dos 10 segundos. Quando algo ou alguém tentar roubar sua paz, respire. Não diga nada, não escreva nada. Apenas respire e conte internamente até 10. Esse intervalo silencioso é onde o instinto se dissolve e a sabedoria nasce. É nesse espaço de tempo que você resgata sua clareza. É ali que a sua mente deixa de ser refém e volta a ser governante. Os que se tornam mestres de si mesmos são os que praticam essa pausa. É simples, mas poderoso. Um homem que não se apressa em reagir é um homem que dificilmente se arrepende. Veja como isso se manifesta nos negócios. Um cliente insatisfeito grita, um concorrente provoca, um sócio comete um erro grave. A primeira reação, quase sempre, é impulsiva. Você quer se defender, atacar ou fugir. Mas se você aplicar essa pausa consciente, perceberá algo. As melhores decisões nunca vêm da pressa. Elas nascem da ponderação. E o mesmo vale para as finanças. A maioria das pessoas compra por impulso, vende por medo, investe por emoção. Não planeja, não analisa, não observa. E o preço da reação emocional no dinheiro é alto. São dívidas desnecessárias, parcerias perigosas e oportunidades desperdiçadas. A resposta inteligente não significa passividade, significa precisão. É agir com firmeza, mas sem perder o juízo. É escolher as batalhas e os momentos. É deixar que o espírito comande, não o ego. Cristo, que foi o maior mestre da história,
jamais reagiu no calor do momento. Mesmo sendo insultado, manteve o silêncio. Mesmo sendo perseguido, não perdeu o foco. Ele não permitia que o externo ditasse seu estado interno. E por isso, sua mente e seu propósito permaneceram firmes até o fim. Se você quer estabilidade mental, emocional e financeira, comece a observar seus gatilhos. O que te tira do sério? Quem costuma acionar suas reações? Quando isso acontece, com mais frequência? Faça esse inventário com sinceridade. E decida hoje que não será mais comandado por sentimentos que passam. Você não é um animal guiado pelo instinto. Você é um ser racional guiado por propósito. A prática da resposta consciente é treino. Nos primeiros dias, talvez você erre. Mas continue. Crie o hábito de revisar suas reações ao final do dia. Pergunte a si mesmo: eu fui reativo ou fui sábio? Cada resposta honesta será um tijolo a mais na construção do seu domínio pessoal. A calma diante da provocação não é fraqueza. É uma arma poderosa. E a mente que permanece calma é a única capaz de ver o caminho certo quando tudo parece escuro. Lembre-se, o mundo não é dos mais fortes, mas dos mais estáveis. A riqueza verdadeira começa em uma mente que não se deixa roubar por emoções passageiras. E essa estabilidade nasce da escolha diária de pensar antes de falar, observar antes de agir e responder com inteligência, onde muitos apenas reagem com impulso. Ao longo dos meus estudos sobre o sucesso, descobri um segredo que poucos valorizam, mas que todos os grandes homens da história praticaram com rigor: a força da rotina. Não estou falando de uma agenda cheia de tarefas, mas de uma disciplina ordenada que molda a mente, protege o espírito e mantém o corpo em direção ao propósito. Em Quem Pensa Enriquece, mostrei que a mente humana é um terreno fértil. Mas esse terreno precisa de cultivo diário. Sem rotina, os pensamentos crescem como ervas daninhas. Sem disciplina, as emoções se tornam tempestades descontroladas. É a constância dos bons hábitos que cria um ambiente mental onde a calma floresce e a prosperidade ganha raízes. A Bíblia apresenta um exemplo poderoso: Daniel. Mesmo cercado por inimigos, mesmo sob o risco da morte, ele mantinha sua rotina de oração 3 vezes ao dia. Daniel 6:10 diz que ele entrou em sua casa, ajoelhou-se no quarto e orou, como costumava fazer. Não houve desespero. Houve disciplina, e foi essa disciplina que protegeu sua mente e seu coração diante das ameaças. A mente instável é o campo de atuação dos medos, das dúvidas e da confusão. Mas a mente que segue uma rotina estruturada cria um escudo invisível contra tudo. Isso, o hábito de repetir o que é bom, fortalece o pensamento. Ele reduz o esforço mental, aumenta a clareza e poupa energia para o que realmente importa. Uma rotina bem construída começa antes mesmo do nascer do sol. Pela manhã, a mente está mais pura, mais receptiva. É o momento de semear. O que você coloca na mente ao acordar determina a direção emocional do seu dia. Por isso, recomendo que comece com 3 passos simples. Primeiro, agradeça. Antes mesmo de sair da cama, direcione seus pensamentos à gratidão. Segundo, leia algo que alimente sua alma e sua mente. Pode ser um trecho da Bíblia, uma citação inspiradora ou um parágrafo de um bom livro. Terceiro, declare sua meta do dia. Escreva o que precisa realizar. Mentalize com fé. E decida que nada vai te tirar dessa rota. Ao longo do dia, mantenha pequenas âncoras. Uma pausa consciente após o almoço. Um momento de silêncio antes de reuniões. Respirações profundas antes de decisões. Pequenas práticas de alinhamento interior. Isso mantém sua mente firme mesmo em meio ao caos. À noite, a rotina precisa ser de limpeza emocional. O corpo se deita, mas a mente só descansa quando é esvaziada do que não serve. Eu recomendo 3 hábitos simples antes de dormir. Primeiro, pratique a gratidão novamente. Registre em um caderno 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Segundo, silencie os estímulos. Nada de celular, televisão ou ruído. Apenas você e sua consciência. Terceiro, reflita. Onde acertei hoje? Onde posso melhorar amanhã?
Não com culpa, mas com sabedoria. Isso cria um ciclo virtuoso de autoconhecimento e crescimento. A disciplina não aprisiona, ela liberta. Ela evita que você seja arrastado pelas emoções alheias, pelos imprevistos ou pelas tentações passageiras. Uma mente disciplinada não se desespera com uma crítica, não se desestabiliza com uma perda, não se ilude com um elogio. Ela continua, firme, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Jesus também valorizava o tempo a sós. Em vários momentos, ele se afastava da multidão para orar, refletir e reencontrar o centro. Isso nos ensina que até os mais fortes precisam de rotina para permanecerem fortes. A ausência de rotina é a porta aberta para o desequilíbrio. Se você sente que sua vida está em desordem, comece ordenando as suas horas. Se sua mente está sobrecarregada, comece simplificando seus dias. A disciplina cotidiana é a cura para muitos dos males modernos. Você não precisa de mais tempo, precisa de menos distração. Não precisa de milagres imediatos. Precisa de constância inteligente. Você quer paz? Crie um ritual de paz. Você quer direção? Comece com uma agenda clara. Você quer prosperidade? Estruture seus dias com hábitos que te aproximem disso. A grandeza é feita de pequenos atos feitos com excelência. A disciplina é o escudo da mente estável. Ela impede que a ansiedade domine. Ela te mantém produtivo mesmo nos dias difíceis. E ela te coloca em sintonia com os princípios mais elevados da criação. Quem vive por impulso sofre. Quem vive por propósito progride. Seja como Daniel. Mantenha sua rotina mesmo no meio da ameaça. Seja como os sábios que não precisam sentir para agir. Agem porque sabem. Agem porque decidiram. Agem porque fizeram da disciplina uma aliada. É aí que mora o verdadeiro poder. Muitos procuram a riqueza como quem caça algo fora de si. Imaginam que o segredo está num contrato, numa ideia ou num investidor. Mas o verdadeiro milionário é aquele cuja mente aprendeu a enxergar valor antes mesmo de recebê-lo. A gratidão é esse segredo. A gratidão é a linguagem falada por toda mente rica. Ao longo da vida, percebi que o cérebro humano atrai para si aquilo que reconhece com frequência. O que você valoriza, você multiplica. O que você ignora, você afasta. Se você só reclama, atrai motivos para continuar reclamando. Mas se agradece, até pelo pouco, o universo se move para ampliar o que você já tem. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18, é clara. Em tudo dai graças. Não é pelas coisas boas, mas em tudo. Isso significa que mesmo quando a porta se fecha, a gratidão ainda é o caminho. Mesmo na perda, ainda há espaço para agradecer pelo aprendizado. E mesmo na dor, existe gratidão pelo que ela desperta. A mente que agradece é a que encontra sentido, mesmo onde outros só enxergam ruína. Eu sempre disse que a pobreza é um estado mental, antes de ser uma condição externa. E a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para quebrar esse estado. O pobre que agradece o pão é mais próspero do que o rico que despreza o banquete. Porque o primeiro vê abundância até no essencial. O segundo é cego diante do excesso. Em meus estudos, vi que a mente funciona como um rádio. Ela pode estar sintonizada no medo, na escassez, na comparação. Ou pode estar afinada com a paz, a fé e a gratidão. A frequência determina o que você ouve e o que você vive. E a gratidão é a estação da abundância. Uma mente grata capta oportunidades que os ingratos não percebem. Porque onde uns veem crise, ela vê chance. Onde uns lamentam, ela constrói. A gratidão não é passividade. Pelo contrário, ela é o combustível da ação positiva. Quando agradeço pelo que tenho, fico mais motivado a multiplicar. Quando honro cada passo, cada esforço, cada pequena conquista, minha alma se fortalece para os próximos degraus. Há um exercício simples, mas que transformou a vida de muitos alunos meus. Todas as noites, escreva 3 coisas pelas quais você foi grato no dia. Mesmo nos dias em que tudo pareceu dar errado, sempre existe algo que permaneceu.
Um gesto, uma lição, uma proteção invisível. Anote, valorize, leia em voz alta. Você estará reeducando sua mente para o reconhecimento e afastando o veneno da queixa. O apóstolo Paulo escreveu que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é maturidade emocional. Não é conformismo, é consciência. É saber que enquanto houver fôlego, há propósito. Enquanto houver gratidão, há caminho. Uma mente grata é mais calma, mais leve, mais estratégica. Ela se ofende menos, se desespera menos, age mais, serve mais, cresce mais. Porque ela não está em guerra com a vida. Está em acordo com os princípios invisíveis que regem o sucesso duradouro. Nos meus estudos, vi pessoas com talento, mas sem gratidão, e vi fracassarem. Vi outras com poucas habilidades, mas com coração sincero, humilde e grato, e prosperaram. Porque a gratidão transforma atitudes, ela molda a linguagem, afina os relacionamentos, aproxima oportunidades. Você quer mais clientes? Agradeça pelos que já tem. Quer mais sabedoria? Agradeça pelas lições que a vida já te deu. Quer mais dinheiro? Agradeça por cada centavo que passa pela sua mão. Essa é uma lei espiritual e prática. A gratidão é como uma luz. Tudo o que ela toca ganha cor. Por fim, quero deixar um alerta. A ingratidão é uma das raízes da escassez. Muitos não recebem mais, porque desprezaram o pouco. Queriam uma colheita, mas zombaram da semente. Queriam reconhecimento, mas desonraram quem os ajudou. A mente ingrata fecha portas que talvez nunca mais se abram. A verdadeira prosperidade começa quando você olha para o que tem e diz: isso já é suficiente para começar. Não espere o cenário perfeito. Comece com um coração alinhado. Porque uma mente grata é a terra fértil onde as maiores riquezas do mundo brotam. E tudo começa com a escolha de ver, de reconhecer, de agradecer. Gratidão não é emoção, é postura, é decisão. E ela é, sem dúvida, a linguagem de toda mente rica. Quando criei o conceito de Mastermind, muitos pensaram que se tratava apenas de estratégia para negócios ou metas financeiras. Estavam errados. O verdadeiro poder do Mastermind vai além do dinheiro. Ele molda as emoções, influencia decisões e define o rumo da sua paz mental. A Bíblia, muito antes de mim, já tinha deixado claro em Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Essa verdade é inegociável. Não importa o quanto você estude ou o quanto ore. Se suas conexões forem destrutivas, sua mente será terreno instável. Se você está agitado, não ignore com quem tem andado. Se você vive ansioso, observe quem tem autorizado a falar a sua alma. Sua mente é influenciável, e é por isso que o Mastermind é sagrado. O ambiente que você escolhe determina os pensamentos que você cultiva. Ao longo da vida, percebi que há 3 tipos de pessoas: as que te alimentam, as que te esvaziam e as que te desviam. As primeiras te fortalecem. Elas não bajulam. Elas desafiam com amor. Elas corrigem com sabedoria. Elas te fazem pensar melhor. As segundas drenam, reclamam, julgam, vivem ofendidas. Se você fica muito tempo ao lado delas, sua alma se cansa. As terceiras te desviam. Parecem inofensivas, mas te afastam dos seus princípios. São vozes que minam sua fé e enfraquecem sua clareza. Em meus estudos, observei algo curioso. Pessoas bem-sucedidas emocionalmente são seletivas. Elas protegem seus ouvidos como um guarda protege um cofre. Não aceitam qualquer conselho. Não se abrem com qualquer um. Não aceitam drama como rotina. Elas têm cercas emocionais que definem com quem compartilham seus pensamentos. Você quer estabilidade? Então reavalie quem está sentado à mesa da sua mente. Faça uma análise prática. Com quem você mais conversa no dia? Essas pessoas te inspiram ou te afundam? Elas te lembram de quem você quer ser ou te fazem esquecer? Escolha construir um mastermind emocional. E aqui vai o segredo. Não precisa ser um grupo grande. Às vezes, um amigo verdadeiro vale mais que 50 conhecidos.
Procure pessoas que te ajudem a subir, que te lembrem do seu propósito, que te chamem à responsabilidade, que te mostrem caminhos mais altos e mais. Não espere só encontrar esses relacionamentos. Torne-se também esse tipo de pessoa. Seja a presença que acalma, a palavra que eleva, o conselho que desperta, o silêncio que respeita. Relacionamentos sábios são uma via de mão dupla. Eles florescem onde há maturidade dos dois lados. A mente precisa de segurança para crescer, e a segurança vem das vozes certas. Jesus, mesmo sendo quem era, escolheu bem seus 12. Não se cercou de bajuladores. Tampouco caminhava entre zombadores. Ele era amor, mas também sabedoria. Ele estendia a mão, mas sabia a hora de se retirar. Se você deseja uma mente tranquila, uma alma estável e uma vida com direção, seja criterioso com seus relacionamentos. Não se trata de arrogância, se trata de proteção. A paz não nasce do acaso. Ela é construída a partir das vozes que te rodeiam e dos silêncios que você permite. Às vezes, a melhor decisão emocional não é falar mais, mas ouvir menos. Ouvir menos quem planta medo, menos quem vive de drama, menos quem ri da sua fé. Encerro com um conselho prático. Escreva 3 nomes de pessoas que te elevam. Aquelas que, após uma conversa, te deixam mais forte. Agradeça por elas. Aproxime-se mais. E escreva também 3 nomes que, com frequência, te deixam mais cansado que motivado. Reflita. Talvez seja a hora de criar limites. O mastermind emocional é um dos maiores escudos da mente humana. Quem o constrói, domina suas emoções. Quem o ignora, será dominado por elas. E nessa batalha da mente, quem te cerca, decide se você levanta ou permanece caído. Escolha com sabedoria. Durante toda a minha jornada de pesquisa, entrevistei mais de 25.000 pessoas ao longo de décadas. Homens comuns, empresários, inovadores, visionários. E entre todos eles, encontrei algo em comum. Nenhum verdadeiro sucesso veio antes de uma queda. Nenhuma vitória surgiu sem antes o gosto amargo da derrota. Eu aprendi que fracasso não é o fim, é o início do refinamento. Você precisa entender isso com urgência. O fracasso, quando observado com maturidade, é apenas uma correção de rota. Ele é a maneira que a vida tem de te dizer: não é por aqui, mas você está perto. É como a pedra no sapato que faz você parar, pensar e trocar o caminho. Se você não fracassou ainda, talvez não esteja se arriscando o suficiente. Bíblia afirma em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não apenas as vitórias. Não apenas os dias de lucro, até os prejuízos, as traições, os erros e as portas fechadas. Todas cooperam, mas só para aqueles que decidem aprender em vez de se revoltar. Só para aqueles que colocam propósito acima do ego. Em meus escritos, ensinei que todo fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa frase não é poesia, é ciência da alma. É uma lei invisível, tão real quanto a gravidade, mas ela só se manifesta quando você para de se lamentar e começa a fazer perguntas certas. A maioria das pessoas pergunta: por que isso aconteceu comigo? Eu prefiro perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Ou como posso me tornar melhor por causa disso? Veja bem, a mente que vive em paz não é a que nunca caiu, é a que aprendeu a se levantar com mais sabedoria. É aquela que entendeu que feridas não são vergonha, são diplomas. Cicatrizes são provas de que você lutou, perdeu e ainda assim escolheu continuar. Isso é força. Isso é inteligência emocional. Isso é calma verdadeira. Muitos dos que falharam comigo me disseram: Rio, perdi tudo. E eu sempre respondia: perdeu o quê exatamente? Perdeu dinheiro? Você pode gerar de novo. Perdeu tempo? Você aprendeu mais do que em 10 anos de conforto. Perdeu uma posição? Talvez aquela cadeira estivesse te impedindo de crescer. A única perda verdadeira é perder a lição. A única tragédia real é repetir os mesmos erros, por orgulho de não analisá-los. O fracasso, quando bem analisado, é mentor. Quando ignorado,
é carrasco. Quando aceito com humildade, é construtor de caráter. Quando rejeitado com teimosia, é repetidor de dor. Você escolhe. Se você tropeçou, eu te digo: ótimo, você está no caminho. Os que nunca falham são os que nunca tentam. Os que nunca caem são os que não saem do lugar. Mas você não é desses. Se chegou até aqui, é porque já enfrentou suas sombras e não recuou. Agora, quero te entregar algo prático. Pegue papel e caneta. Escreva o seu último fracasso. Detalhe o que aconteceu. Depois, escreva 3 perguntas. O que essa experiência está tentando me ensinar? Que habilidade eu ganhei por causa disso? O que posso fazer diferente a partir de hoje? Responda com sinceridade. Quando fizer isso, você verá. O peso da culpa se transforma em energia. A confusão vira clareza. O medo perde a voz. Porque onde há reflexão, há refinamento. Onde há aprendizado, há crescimento. E onde há crescimento, há paz. No fundo, o fracasso é um espelho. Ele não grita, ele sussurra. Ele não condena, ele revela. Ele mostra onde está sua base. Se sua base for aparência, o tombo será vaidade ferida. Se for dinheiro, será desespero. Mas se for propósito, será apenas lapidação. E quanto mais lapidado você for, mais valioso se torna. Então, guarde isso com firmeza. A mente calma não é aquela que evita o fracasso. É aquela que transforma cada queda em degrau. Quem pensa assim, não perde tempo se explicando. Não vive com medo da opinião alheia. Ele aprende, ele ajusta, ele segue, ele vence. E se você chegou até o fim desta mensagem, escreva nos comentários 3 palavras que quero que você grave na sua alma. Fracasso é refinamento.